Nós vamos fazer esse exercício de EFT. Este medo de ser mãe. Parece que nunca é hora. Sempre coloco empecilhos. Coisas como prioridade. E deixo a questão de ser mãe por último. Ou quase nem penso nela. Eu sempre ouvia que filho é opção. Tenho medo de ser mãe sem planejamento. Dá impressão que não seria uma boa mãe. Eu nunca verbalizei quero ser mãe. Esse medo de ser mãe. Parece que nunca é a hora. Eu não sei qual é a hora. Sempre coloco empecilhos. Dou prioridades a muitas coisas. E deixo para ser mãe por último. Eu sempre ouvia que filha é opção. Eu tenho medo de ser mãe sem planejar. Dá a impressão que eu não seria uma boa mãe. Eu nunca verbalizei quero ser mãe. Este medo de ser mãe. Parece que nunca é a hora certa. Eu não sei qual é a hora certa. Eu sempre coloco empecilhos. Priorizo muitas coisas no lugar de ser mãe. Eu sempre ouvia que filho é opção. Tenho medo de ser mãe sem planejar. Dá a impressão que eu não seria uma boa mãe. Eu nunca verbalizei quero ser mãe. Tenho medo de ser mãe. Eu não sei a hora de ser mãe. Parece que nunca é a hora. Eu coloco sempre empecilhos. Priorizo muitas coisas e deixo ser mãe por último. Eu sempre ouvia que filho é opção. Eu tenho medo de ser mãe sem planejar. Dá a impressão que não seria uma boa mãe. Eu nunca verbalizei quero ser mãe. Tenho medo de ser mãe. Eu não sei o momento de ser mãe. Parece que nunca é a hora. Eu coloco sempre empecilhos. Dou prioridade a muitas coisas. E ser mãe fica por último. Eu tenho medo de ser mãe sem planejar. Dá a impressão que eu não seria uma boa mãe. Eu nunca verbalizei que quero ser mãe. Eu tenho medo de ser mãe. Eu nunca sei qual é a hora certa de ser mãe. Eu coloco muitos empecilhos. Eu sempre ouvia que filho é opção. Eu tenho medo de ser mãe sem planejar. Coloca a mão aqui na testa e no hospital, nessa voltinha aqui atrás do crânio. Se cansar a mão, você troca. Só ouça a minha voz. Se quiser fechar os seus olhos, pode fechar. Preste atenção na sua respiração. E você poderia se permitir de sentir o que você sente neste momento em relação a ser mãe. E você poderia dar as boas-vindas a tudo isso
E você poderia soltar e deixar isso sair de você quando? Você poderia ver se você quer sentir o que você sente em relação a ser mãe, a esse receio do não planejamento, de não planejar, da criança vir numa hora não planejada, não esperada, e você poderia dar as boas-vindas a esse medo, a essa sensação, e você poderia soltar e deixar isso sair de você quando? Você poderia ver se você quer sentir o que você sente sobre tudo isso, você poderia soltar e deixar isso sair quando? Você poderia ver se existe alguma exigência, alguma barreira dentro de você, inconsciente ou consciente, em ser mãe. Você poderia dar as boas-vindas a essa barreira, a esse bloqueio, e você poderia soltar e deixar isso sair de você quando? Repita esse exercício quantas vezes você quiser.